Se você está se preparando para a prova de planetário das seletivas de astronomia, você precisa saber reconhecer o céu muito bem. Precisa saber reconhecer várias constelações, estrelas e também objetos do céu profundo. Então hoje eu vou lhe dar várias dicas de como você pode se preparar para essa prova. Eu sou Bismarck Mesquita e esse é o canal Rapadura Cósmica. Então se você gosta de astronomia, já deixa um like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder o conteúdo, porque aqui tem várias aulas para você que está se preparando para a UPA. A prova de planetário, quando acontece de forma online, ela acontece por meio de uma videoconferência, em que o professor vai usar o Stellarium, que é um programa que simula o céu, para poder apresentar o céu para os alunos e mostrar também as questões. As questões das provas de planetário são questões de identificação, em que o professor vai lhe dar algumas coisas na tela e você tem que dizer o que são essas coisas, qual o nome dessas coisas. Podem ter algumas questões bem específicas, como por exemplo ele pedir para você identificar coisas na face da Lua, tipo os mares e as crateras mais famosas, ou então identificar as partes que compõem um telescópio. Mas também tem 3 tipos de questões que sempre são cobradas nas provas de planetário. Dessas questões, uma você tem que identificar algumas constelações, na outra algumas estrelas e na outra alguns objetos do céu profundo, ou simplesmente DSOs. Então já eu vou dar algumas dicas específicas para cada uma dessas 3 questões. Se você está começando a estudar esse assunto agora, eu vou lhe dar algumas dicas de como você pode começar. Primeiro, você precisa usar o programa Stellarium, que é um simulador do céu. Os coordenadores da OPA usam eles para dar as aulas. Eu também já dei algumas aulas aqui no canal usando o Stellarium. E também é um programa usado nas seletivas online, que acontecem de forma online ou até mesmo nas Olimpíadas Internacionais. No ano de 2020 eu participei dos treinamentos online e também da Olimpíada Latino-Americana de Astronomia e Astronáutica. E em ambas nós usamos o Stellarium na prova de planetário. Então é muito recomendado que você use o Stellarium para poder estudar o céu. Além do Stellarium, você também pode usar cartas celestes, que são como uma fotografia do céu. Normalmente também haveriam provas de cartas celestes nas seletivas da Barra do Piraí, de Vinhedo e também nas Olimpíadas Internacionais. Porém, eu não posso afirmar com certeza se nesse ano de 2020 vão acontecer provas de cartas celestes, porque no ano passado, a partir dos treinamentos online, não tiveram mais. A prova observacional se resumiu apenas à prova de planetário. Mas de qualquer forma, as cartas celestes são um ótimo método de estudo para você que precisa aprender a reconhecer o céu. Você pode baixar cartas celestes no site Heavens Above e também na descrição do vídeo vai ter um link que vai lhe dar acesso a várias provas de Barra do Piraí dos anos passados. Então você pode treinar a partir das provas de cartas celestes dos anos passados e também pode dar uma olhada nas provas teóricas. Além de Stellarium e de carta celeste, uma coisa que você também pode fazer para estudar é desenhar Além do planetário e das cartas celestes, uma coisa que você também pode usar como estudo é fazer os seus próprios desenhos do céu. Você pode desenhar grupos de constelações e marcar as principais estrelas de cada constelação, marcar a posição dos DSOs, e isso pode lhe ajudar muito, contanto que não tome muito do seu tempo. Vamos lá falar agora sobre as constelações. Se você assistiu a minha aula sobre constelações lá para preparatório OBA, você sabe que existem 88 constelações oficiais e você precisa saber a maioria delas, tá? Tente saber o máximo de constelações possíveis, ou seja, identificar as constelações no céu. Para isso, eu aconselho que você comece pelas que são mais fáceis de identificar. Por exemplo, aqui a gente tem a constelação do Órion, que tem várias estrelas bastante brilhantes e também tem um formato específico. Outra constelação também bastante característica é a constelação do Cão Maior, a constelação aqui do Cruzeiro do Sul, a constelação do Escorpião e também do Sagitário, dentre outras. Existem muitas dessas constelações que são bastante famosas
e com certeza vão ser cobradas em algum momento das seletivas, mas isso não faz com que você deva estudar apenas elas, tá? Existem muitas constelações que são bem difíceis de identificar, por exemplo aqui a constelação do Altar. Não é uma das mais comuns, mas é sim uma constelação que pode cair em uma prova de planetário. Então, primeiro comece por essas constelações que são mais fáceis de identificar, porque as constelações vão ser a sua maior referência para se localizar no céu, e depois vai indo para as constelações que estão ao redor, tá? Vendo outras constelações adjacentes a essas. Conforme você vai estudando as constelações, lembre de prestar atenção nas estrelas mais brilhantes de todas essas constelações. Existem inúmeras estrelas no céu e você também precisa conhecer a maioria delas, porque na prova de planetário o professor vai marcar algumas dessas estrelas e você vai ter que identificá-las. Aí você vai ou escrever o nome da estrela, por exemplo aqui a estrela Rigel, ou você vai escrever a designação Bayer dessa estrela, no caso é Beta Ori. A designação Bayer é sempre escrita dessa forma: a letra grega referente a essa estrela da constelação e a abreviação do nome da constelação em latim, certo? Se você não tem nenhuma ideia de como começar a estudar as estrelas, procure, por exemplo, pelas 30 estrelas mais brilhantes do céu noturno e tente decorar a posição, a constelação, o nome de todas elas e depois parta para as outras estrelas, tá? Tente aprender o máximo possível. Agora, os objetos do céu profundo, ou simplesmente DSOs, são objetos que na maioria das vezes nós não vemos a olho nu, mas mesmo assim você precisa saber identificá-los. Às vezes, pelas imagens, pode haver questões em que vão lhe mostrar uma imagem e você tem que saber qual é o objeto que está na imagem, ou então qual é o tipo de objeto, e também precisa saber identificar a posição deles no céu. Para isso você já precisa ter uma boa base com relação a reconhecer estrelas e constelações, e a partir delas você encontrar a posição dos DSOs. Os DSOs geralmente são aglomerados estelares, galáxias e também nebulosas. Existem vários catálogos para esses objetos. Os dois catálogos principais que nós mais usamos são o catálogo Messier e o catálogo NGC. Sobre o catálogo Messier, é importante que você aprenda o máximo possível, certo? O catálogo Messier, se eu não me engano, tem cerca de 110 objetos catalogados e você precisa aprender o máximo possível. Apesar de existirem alguns objetos que são mais frequentes nas Olimpíadas. E sobre o catálogo NGC, tem alguns poucos objetos que você precisa saber o NGC desse objeto. Aqui, por exemplo, na constelação do Órion, a gente tem um Messier muito famoso, que é a Grande Nebulosa do Órion, que é o Messier 42. Aqui a gente tem a Nebulosa do Órion e logo ao lado dela a Nebulosa de Myriam, M42 e M43. Na descrição do vídeo, além das provas de Bar do Piraí, também vai ter uma lista que eu fiz com alguns dos objetos mais frequentes nas Olimpíadas. Lá vai ter vários objetos Messiers, mas não significa que você deve estudar apenas eles. São apenas um guia para que você possa começar e focar em alguns principais. Muito provavelmente vai cair algum objeto aleatório que passa longe de ser conhecido nas provas de planetário. Mas você precisa saber pelo menos esses principais e a partir deles você estuda os outros objetos Messiers também. Agora eu vou mostrar outras coisas importantes que você também precisa reconhecer no céu. Começando com o equador celeste. As principais formas que a gente tem para localizar o equador celeste no céu é aqui através da estrela Mintaka da constelação do Órion. Como você pode ver, ela passa bastante próxima ao equador celeste. E também através dessas 3 estrelas da constelação do Aquário, que não são tão visíveis quanto Mintaka, mas podem lhe ajudar a encontrar a posição do equador celeste no céu. Claro que você pode criar os seus próprios métodos a partir do conhecimento que você tem, mas esses são os mais comuns e são bastante fáceis também. Outra coisa importante é a eclíptica, que passa aqui por todas as constelações zodiacais, então é interessante que você busque reconhecer
por qual parte de cada constelação a eclíptica passa. Aqui na constelação do Leão, por exemplo, ela passa muito próxima à Alfa do Leão, que é Regulus. E também é interessante que você saiba a posição do Equador Galáctico, que é essa linha aqui por onde se estende a Via Láctea. Você pode perceber ele facilmente no céu. Também fique atento aqui à posição do ponto vernal, que fica aqui na constelação de Peixes, e a posição do ponto antivernal, que fica aqui na constelação de Virgem. Esse ponto aqui também é conhecido como ponto ômega ou ponto Libra. Eu falei sobre esses dois pontos em uma das aulas para Oba. Caso você não tenha assistido, você pode assistir clicando no card aqui em cima. E na aula sobre localização, eu também falei sobre como localizar os polos celestes. Isso também vai ser muito importante para as provas de planetário. Localizar aqui o polo celeste norte, aqui através da estrela Polaris da constelação da Ursa Menor, e aqui o polo celeste sul, que você pode localizar com a ajuda do Cruzeiro do Sul. Reforçando algumas coisas extras que você pode estudar. Você pode ver um pouco sobre a face da Lua, estudar os mares da Lua e as principais crateras, as mais famosas. Pode ver a montagem dos telescópios, como se chama cada peça de um telescópio, e pode também dar uma olhada nas estrelas das Pleiades, que são o objeto 45 do catálogo Messier. São coisas interessantes que já caíram algumas vezes em provas de planetário ou em provas de cartas celestes e vale a pena você revisar. Além de estudar sozinho todos os dias, usando o Stellarium, as cartas celestes, os desenhos, você também pode convidar um amigo ou alguns amigos para poder fazer simulados da prova de planetário. Você vai e escolhe 5 estrelas, 5 constelações e 5 DSOs para perguntar para o seu amigo, assim como ele escolhe alguns para lhe perguntar. E ao final vocês corrigem e veem quais coisas vocês acertaram, quais vocês erraram, e isso com certeza vai ajudar bastante. Foi uma das coisas que mais me ajudou a desenvolver essa parte do reconhecimento de céu. Se você estiver participando das seletivas de Barra do Piraí ou de Vinhedo, comenta aqui embaixo que quem sabe eu possa gravar outros vídeos mostrando as principais estrelas ou principais constelações, dando vários bizus para encontrar objetos do céu profundo e por aí vai. Se você gostou desse vídeo, já deixa um like nele, se inscreve no canal e também acompanhe as aulas do preparatório Oba. Desejo a todos bons estudos e até a próxima aula.